Depois, meus queridos, daquele escândalo todo, daquele lesco-lesco com a questão dos dividendos da Petrobras, a coisa tá Petrobras, a coisa está Petrobras. Nós temos agora um piriri pororó na Vale, porque um conselheiro da Vale renunciou ao cargo por manipulação na escolha do CEO. CEO significa Chief Executive Office, tá? É o presidente, é o superintendente, é o manda-chuva, é o bambambam, é aquele que bate o pipi na mesa. E esse conselheiro, então, ele renunciou por manipulação, ou seja, por maracutaia, vamos falar em bom português, por maracutaia na escolha do presidente da empresa, e ainda alegou o seguinte, aspas, nefasta influência política. Querido, faz o L agora e vem para a notícia. José Luciano Duarte Penido, conselheiro independente da Vale, renunciou ontem, segunda-feira, dia 11, escreveu para sua renúncia uma carta de saída, que está muito longe de ser uma carta de amor. Nessa carta ele escreveu que o processo sucessório do comando da presidência da mineradora, aspas, vem sendo conduzido de forma manipulada, não atende ao melhor interesse da empresa e sofre evidente e nefasta influência política. Fecho aspas. A Vale foi procurada pelos jornalistas, mas não abriu o bico. Segundo esse conselheiro independente, que é o José Luciano Duarte Penido, vou abrir aspas de novo. No conselho, se formou uma maioria cimentada por interesses específicos de alguns acionistas lá representados, por alguns com agendas bastante pessoais e por outros com evidentes conflitos de interesse. Fecho aspas. O processo, ainda diz o conselheiro que renunciou, tem sido operado por frequentes, detalhados e tendenciosos vazamentos à imprensa, em claro descompromisso com o dever de confidencialidade. Aí eu fico me perguntando, será que alguém que trabalha na Polícia Federal, lá de Brasília, né, que fica vazando coisas, né, quebrando este dever de confidencialidade, é para se perguntar, Penido escreve ainda não acreditar mais, aspas, na honestidade de propósitos de acionistas relevantes da empresa, no objetivo de elevar a governança corporativa da Vale ao padrão internacional de uma corporation, que, em inglês, no jargão societário americano, quer dizer companhia sem controle definido. Assim, o Penido renunciou ao cargo ao qual foi eleito, com mandato de maio de 2023 e que acabaria só em abril de 2025. Diz ele, minha atuação como conselheiro independente se torna totalmente ineficaz, desagradável e frustrante. A carta de Penido foi enviada a Daniel Stieler, que é presidente do conselho, a Gustavo Pimenta, que é o diretor financeiro e de relação com os investidores, e a Luiz Gustavo Gouveia, que é o diretor de governança corporativa. Governança corporativa é essa área empresarial que foi inaugurada no Brasil por volta de 2014, que é um faz de conta em que as empresas, né, são honestas. É isso que quer significar governança corporativa. O Penido é bacharel em engenharia de Minas e tem longa carreira em grandes projetos de mineração. Foi presidente do Conselho de Administração da Vale antes de Stieler e diretor executivo da Samarco entre 1992 e 2003.
além de ter comandado o Conselho da Fibra Celulose por uma década. Na sexta-feira, no dia 8, semana passada, o Conselho Administrativo da Vale decidiu em reunião extraordinária renovar o contrato do CEO, Eduardo Bartolomeu, até o dia 31 de dezembro desse ano, 2024. O mandato se encerraria já em maio. Até o fim do ano, uma empresa de recursos humanos será contratada para elaborar uma lista tríplice com indicações de sucessores e Bartolomeu ajudará na escolha. Ele também fará a transição da posição até março próximo, ou seja, 2025, e permanecerá como advisor, que é consultor, até o dia 31 de dezembro de 2025. O placar teve 11 votos pela troca do presidente e 2 pela permanência de Bartolomeu no posto. Representantes de acionistas estrangeiros, como a japonesa Mitsui, e fundos de investimentos, como a BlackRock e a Capital, que antes tinham votado pela permanência do executivo, votaram desta vez pela substituição com a extensão do seu mandato até o fim desse ano. Dos 13 conselheiros, apenas os independentes, Paulo Hartung e José Luciano Penido, se mantiveram contrários à saída de Bartolomeu do comando da companhia. Eles são os mais refratários à influência de Brasília na companhia. O processo de sucessão na Vale tem sofrido forte interferência política nos últimos meses e dividiu o conselho. O governo Lula tentou emplacar, por exemplo, o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega ao comando da empresa e no conselho, mas acabou recuando. Então vocês vejam, senhores, que somada esta notícia da Vale, a notícia da Petrobras, que desde a semana passada também tem tomado conta do noticiário, porque a Petrobras, imaginem os senhores, ela decidiu não distribuir os dividendos. Ou seja, a empresa lucrou, e vale aqui a ressalva, lucrou cerca de 35% menos do que lucrou no último ano do governo fascista de Bolsonaro. Lucrou, mas lucrou 35% menos. E desse lucro, a Petrobras falou, não, ninguém vai receber um centavo. Aí a coisa já estremeceu. E a questão na Vale tá esse puxa-puxa. Porque a gente tem um presidente que hoje traz lucratividade à empresa, que já estava ameaçado quando o Lula queria pôr de qualquer jeito o Guido Mantega. E para quem não lembra, o Guido Mantega foi o ministro da Fazenda, ministro da Economia da Dilma. Para quem não lembra, o Guido Mantega passou a manteiga na nândega do povo brasileiro e deu no que deu. Deu a merda que deu no governo Dilma. E agora chegaram a essa decisão, não é? Meio salomônica. Ele fica até dezembro, o atual presidente da Vale, ele fica até dezembro, mas depois ele fica como advisor, conselheiro, né? Nem conselheiro, é como aconselhador do novo presidente até 2025. Assim, não vale nada. Mas a gente chega no meio termo e tal, e a gente emplaca outro. E vem o conselheiro José Luciano Duarte Penido e diz o seguinte: Brasília, leia-se, governo Lula está destruindo a Vale, como está destruindo a Petrobras. E como agora, porque os Correios já são a encarnação da destruição. Ponto pacífico? Ponto pacífico. E como o Correio já está destruindo, para o Correio ser competitivo mesmo destruído, vem o Juscelino Filho, ministro das Comunicações, Juscelino Filho, filho de quem? E quer destruir a concorrência dos Correios, com uma mentira deslavada de que as entregas no setor do e-commerce são uma selva desregulada, coisa que não são. Então, de mentiras em mentiras, este país, meus senhores,
vai ficando às tiras, aos pedacinhos, esfacelado, despedaçado, arruinado.